Graças a Paz, igreja. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui. Um culto alegre, um culto festivo, um domingo do Dia das Mães, né? Então, como é bom, muitos não têm mais a presença da mãe, mas como é bom aqueles que têm, né, poder honrar a sua mãe. E é um domingo diferente. E por mais bom que seja a presença da nossa mãe, melhor ainda é a presença do Senhor nas nossas vidas. E é isso que a gente vai falar nessa noite, é o tema da reflexão, que é tua presença. E essa reflexão, a minha meditação ao seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor, como está lá no Salmo 104, 34. E o trecho base é um trecho que bem conhecido, que tem sido trabalhado, justamente o livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, no verso 15. Vamos ficar de pé? Vamos fazer essa leitura? Êxodo 33, 15, que é um trecho bem conhecido, que está escrito assim. Então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair deste lugar. Vamos ler todos juntos? Então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair deste lugar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, clamamos nesse momento pela tua presença, Senhor. Já te sentimos, Senhor, presente aqui ao nosso meio. E pedimos ao Pai que seja quem tiver entrado nessa noite ou que possa estar assistindo, que ainda não sente a tua presença, que essa seja uma noite diferente, ó Pai. Que essa seja uma noite em que o Espírito Santo possa falar ao coração e que possa sentir a melhor coisa, que é a tua presença. É isso que nós te pedimos, Senhor. Tira de nossa mente tudo aquilo que possa atrapalhar de ouvir a tua palavra nesse momento. Fala aos nossos corações, a começar em mim. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. A gente vai ver esse trecho, essa petição de Moisés falando com o Senhor, é uma grande expressão bíblica, né? A Bíblia tem grandes expressões, tem a expressão de Jó, né, que antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te enxergam. Tem a expressão de Pedro, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Tu és o Cristo. E essa expressão aqui de Moisés, eu vejo como uma grande expressão também, justamente clamando pela necessidade da presença de Deus. Quando a gente fala na presença de Deus, não é porque Deus não está presente. Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas quando a gente fala da presença de Deus, é justamente a manifestação de Deus para nós e em nós. E é isso que nós queremos e temos que ter um anseio, assim como foi aquele pedido de Moisés. Por que Moisés fez esse pedido? Antes, quando a gente vai lá no capítulo 32 de Êxodo, vai vendo que o povo pecou, e foi um pecado grave. Um pecado muito grave. Foi um pecado muito grave, um pecado onde Moisés, ele tendo justamente toda a intimidade com Deus, ele está ali na presença do Senhor, 40 dias ali no monte, ele está recebendo as orientações do Senhor, justamente os mandamentos, para o povo seguir em obediência. E Moisés, ele está demorando e o povo, então, ele começa a ficar impaciente. Quantas vezes a nossa impaciência pode nos atrapalhar de sentir a presença de Deus na nossa vida? Aquele povo começa a ficar impaciente, começa a falar com Arão, e eles vão fazer ali um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que vai ser, para eles, como se fosse a representação de Deus. Mas é uma pura idolatria, onde eles estão ali dizendo que aquele bezerro foi o Deus que os tirou do Egito. E Moisés, ele está lá no monte, então Deus fala justamente para ele: olha, Moisés, desce, porque esse povo, ele é duro de coração, esse povo, ele se corrompeu, esse povo, ele se desviou do caminho. E aí Moisés, ele vai descendo ali junto com o seu jovem, com Josué, e a gente vê que Arão, ele errou na questão de não confrontar o povo,
Ele foi naquela onda e fizeram aquele bezerro, e teve vidas ali que pereceram pela questão do pecado. Quando a gente trabalha, quando a gente lê, né, Êxodo 32, 33, 34, a gente vai ver justamente isso. A idolatria que fez com que perdessem ali a presença de Deus. E a presença de Deus é justamente o que traz a proteção. A presença de Deus é justamente o que traz a direção. E o povo ali perdeu naquele momento porque errou ao clamar a falsos deuses, errou a fazer o bezerro, errou ao clamar de forma errada. E isso aborreceu muito o coração do Senhor. A gente vê de toda forma, quando vai em Êxodo 34, que Deus, ele inclusive perdoa. Que Deus, inclusive, ele diz que ele tem longanimidade para perdoar e que ele ali perdoa aquele povo mediante a petição de Moisés. Mas a gente pode trabalhar nesse texto justamente para ver lições, aprender lições. Quando a gente vê justamente no início essa petição de Moisés, a gente pode ver o caráter de Moisés. Moisés, ele era um homem que tinha ali intimidade com Deus, ele é um homem que estava ali clamando ao Senhor, estava no monte, ele estava passando ali por momentos em que estava justamente na presença do Senhor, e é isso que nós temos que buscar a presença do Senhor, buscar a intimidade com o Senhor. Moisés, ele passou coisas que ninguém passou. Quando ele desce do monte, certa ocasião, seu rosto, inclusive, resplandece. Moisés, ele vê ali a sarça que queima, a sarça que está ardendo, mas não está se queimando, na verdade. Então, tudo isso são manifestações de Deus para Moisés. E Moisés é um homem que tem a presença de Deus. E quando ele clama ali, então, se a tua presença não for conosco, não nos mande sair desse lugar, podemos aprender ali com Moisés, com essa petição, de que tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha conquistado, não valeria a pena se Deus não estivesse. E quantas vezes a gente bota as conquistas em primeiro lugar? Quantas vezes colocamos coisas em primeiro lugar, no lugar da presença de Deus? Moisés viu o mar se abrir, um verdadeiro e poderoso milagre. Moisés viu ali as pragas no Egito, verdadeiros milagres de Deus. Moisés, ele mesmo sendo ali gago, ele é chamado, ele é um líder. Deus, ele se manifesta, Deus tem intimidade com Moisés. Mas Moisés diz, nada disso vai valer a pena se o Senhor não for conosco. Moisés diz que tudo o que passou, tudo que a gente conquistou foi muito bom, mas não vai valer a pena se o Senhor não estiver conosco. Nada mais faz sentido além do que a presença de Deus. Moisés, ele está caminhando ali junto com seu povo para a terra prometida, a terra que foi prometida para Abraão, para Isaac, para Jacó e seus descendentes. Está chegando a hora, está perto, está caminhando. Mas aí Moisés diz, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Ou seja, toda aquela promessa, toda aquela vitória que está para ser conquistada, não vai valer a pena se o Senhor não estiver conosco. Esse deve ser o nosso coração, o nosso sentido, as nossas conquistas, nossos diplomas, nossa conta bancária, seja o que for, nada disso vai valer a pena se o Senhor não estiver conosco. É a presença do Senhor que é o mais importante nas nossas vidas. E na presença do Senhor, vamos passar por lutas também. Ali a gente vê o povo no deserto, o povo está caminhando, o povo está sofrendo em alguns momentos, clamando a Deus, mas Deus se fazendo presente e dando vitória. Mas Deus se fazendo presente e dando ali o maná. Deus fazendo presente e dando ali a água que sai da rocha. Deus se fazendo presente e fazendo a carne aparecer do nada. São a presença de Deus que vai nos sustentando. É por isso que muitas vezes vemos crentes, vemos cristãos verdadeiros passando por grandes dificuldades, passando ali por um leito de hospital, passando ali por uma crise financeira, mas está louvando, mas está cantando, porque ele sabe que aquilo ali é o deserto passa, mas o mais importante é a presença de Deus. E vemos então ali que o povo, quando peca, Moisés vai anunciar para o povo que Deus vai dizer, olha, vocês são um povo pecador, vocês são um povo de coração duro, eu não vou mais com vocês. Eu vou cumprir minha promessa. Vocês vão vencer os seus adversários, vocês vão chegar na terra prometida, mas é um anjo que vai com vocês. Porque vocês são tão teimosos que é bem capaz de eu acabar destruindo vocês pelo pecado de vocês. Eu vou mandar um anjo, vai dar tudo certo, mas é um anjo que vai. Não vou mais com vocês. Ali o povo pranteia, ali o povo chora, e é quando vemos também a petição de Moisés, como a gente abriu nessa mensagem. Então, nós temos que evitar isso, porque é muito triste, é muito perigoso se afastar da presença do Senhor. Aquele povo mostra uma facilidade
Não só o povo de Israel, mas uma facilidade minha e sua, que é esquecer do que Deus fez. Vimos ali que Deus fez muito pelo povo de Israel. Vimos ali que Deus estava sempre provendo. Vemos ali, como eu comentei, várias vitórias que o povo estava vivenciando, milagres, coisas que os povos estrangeiros não vivenciavam, porque não tinham a presença do Deus verdadeiro, mas eles simplesmente se esquecem daquilo. Bastou Moisés estar no monte e passar mais dias ali para chegar, para voltar com os mandamentos do Senhor, e o povo parece que se esquece e faz ali um verdadeiro bacanal, e faz ali aquela estátua do bezerro e peca contra o Senhor. Eu e você, a gente não pode esquecer do que Deus fez, de onde Deus nos tirou, e também para onde Ele vai nos levar, para a glória do seu santo nome. E é na presença dEle que vamos vencendo o pecado e vencendo rumo a Canaã celestial. Nós temos priorizado na nossa vida a presença de Deus? Isso é uma pergunta que, para mim e para você, nessa noite, que nós temos que refletir se nós temos priorizado a presença de Deus. Porque não faz sentido viver nesse mundo sem a presença de Deus. E Deus, Ele está presente nessa noite. Ele se faz presente no nosso meio. E tem aquela música de Ronaldo que ele fala justamente pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. A sua presença faz o coração arder. Só a tua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega, ele vai aquecer. Com a sua presença, me fará acender. Deus está presente nessa noite, aqui no meio do seu povo, para a glória do seu nome. Vemos ali Moisés clamando. Moisés, ele recebe a notícia que vai vir um anjo. Um anjo é um ser celestial, um anjo é poderoso. Vimos vários outros exemplos onde anjos ajudaram o povo de Deus a vitórias, destruindo milhares no exército inimigo. Mas Moisés, ele sabe uma coisa que eu e você tem que ter na mente. Nada, absolutamente nada, substitui a presença de Deus. Seja um anjo, seja algo muito bom, seja algo muito valoroso, não substitui a presença de Deus. Isso tem que ser inegociável, não pode negociar a presença de Deus. O mundo vai fazer ofertas, o mundo vai oferecer coisas para te afastar da presença de Deus, mas não negocie. Não negocie com o mundo, porque o que o mundo tem a oferecer nunca vai ser maior nem melhor que a presença de Deus na nossa vida. E é a presença de Deus que vai nos ajudar para a gente vencer as tentações, para a gente conquistar as vitórias e para a gente chegar lá na Canaã celestial. Porque é só a presença de Deus que nos traz paz por completo, alegria por completo, segurança por completo. A gente vê também em Êxodo a resposta de Deus para Moisés. Lá em Êxodo 33, 14, diz assim: o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Lhe darei descanso. É a presença de Deus que nos dá descanso nesse mundo conturbado, nas lutas que enfrentamos, nas dificuldades que passamos, mas é a presença de Deus que nos dá o descanso verdadeiro. E tem uma canção também do Canção e Louvor, que é justamente a tua presença, que diz: eu não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a presença de Deus que nos traz, então, o descanso verdadeiro em meio às tormentas, em meio às dificuldades que nós estamos passando. Só a presença de Deus na nossa vida. Vimos ali que Moisés, ele faz aquelas súplicas, ele clama a Deus pela presença de Deus, e ele tem a noção também porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer estar. E é justamente essa sensação de Moisés. Quem vivencia a presença de Deus não vai aceitar algo menor do que isso. Quem já sentiu a satisfação, a alegria, o prazer de estar na presença de Deus, de sentir Deus agindo em sua vida, não vai querer nada que não seja a presença de Deus. E é isso que o nosso coração deve estar cheio, desse prazer, dessa vontade, porque não tem nada que se compare. As experiências que Moisés viveu, que Moisés viu, é só a presença de Deus que faz toda a diferença. E tem também outra canção de Diante do Trono que fala da tua presença, que faz a diferença,
que diz: onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou com pouco, sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo o que eu preciso. E é essa a presença do Senhor, é tudo que nós precisamos. Tua presença faz toda a diferença, e faz mesmo. Que nessa noite você tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Vemos ali também outros trechos que falam da presença de Deus. Vamos ler aqui o Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Que está escrito assim: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. É na presença do Senhor que a gente tem alegria completa. É na presença do Senhor que a gente tem alegria eterna, para sempre. É só na presença do Senhor que você possa entender isso. E aí, o que é que pode estar tirando a tua alegria? Por que você está se sentindo tão para baixo? Por que você está cabisbaixo? É a alegria do Senhor, é a presença do Senhor na nossa vida que traz a alegria, que faz toda a diferença, que você possa nessa noite se alegrar na presença do Senhor. Salmo 51, verso 11, a gente vê ali que é um salmo justamente de Davi. Davi, ele entendia isso, Davi, ele entendia que mais importante do que tudo é a presença de Deus na sua vida. E ele diz ali no Salmo 51, 11, não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Que triste é a gente cair, que triste é a gente errar, a gente pecar. Mas quando a gente peca, nós temos um advogado verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós pedimos o perdão dos pecados. Então, se você, assim como Davi caiu, se você, assim como Davi, pecou e acha que não está mais com a presença de Deus na sua vida, hoje é uma noite para você se reconciliar, para que você possa sentir verdadeiramente a presença de Deus na sua vida, porque faz toda a diferença. É uma noite para você ter novamente o perdão dos seus pecados através do Senhor Jesus. Então, se você vive na prática do pecado, pode ter certeza, você não está na presença de Deus. O cristão verdadeiro, ele peca, ele erra, mas ele não se alegra na prática e na vivência do pecado. Todo aquele que está transformado verdadeiramente não está perfeito, ainda não estamos no corpo glorificado, ainda não fomos arrebatados, ainda não estamos perfeitos, mas nós estamos lutando contra o pecado. Se você está por conta própria, se você está gostando ali do pecado, é porque você está se afastando da presença de Deus. E isso é um perigo. E isso pode trazer consequências trágicas e, o pior, consequências eternas. Que hoje seja uma noite de concerto também nesse momento. Vamos ali ver que o cristão verdadeiro, ele busca a santidade. E Deus fala disso lá em Gênesis 17, no verso 1. Gênesis 17, 1, quando Deus fala ali com Abraão ainda diz: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Tem uma vida, em outras traduções, de ser perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos seguir aquele que é perfeito. Aquele que pisou nesse mundo sendo verdadeiramente homem, sendo verdadeiramente Deus e não pecou. E cumpriu toda a lei e se entregou por nós. Nós não somos ainda perfeitos, mas podemos vivenciar e caminhar de mãos dadas ao lado do Senhor Jesus, porque Ele sim é perfeito e pode nos dar a salvação. Vimos então ali que um povo com coração duro se desviou, um povo com coração pecaminoso saiu da presença do Senhor, e isso trouxe consequências para aquele povo. Podemos ver Romanos 8:31, que é um versículo também muito conhecido, Romanos capítulo 8, verso 31, que diz assim, que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, é maravilhoso. Mas já pensou se Deus não está conosco? O que vai ser? Você já pensou se Deus não está por nós? Se a presença de Deus não está por nós? Se a presença de Deus não está por mim? Se a presença de Deus não está por você? Essa promessa aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? É maravilhoso. Mas se Ele não estiver conosco,
Se você estiver numa vida que não está agradando a presença de Deus, não está atraindo a presença de Deus, se você está numa vida de pecado, se você está numa vida em que não tem tempo para Deus, o corre-corre da vida é grande, mas nós temos que sempre buscar agradar o Senhor, sempre buscar o tempo para o Senhor, e sempre, mesmo no corre-corre da nossa vida, glorificar o Senhor com a nossa vida. Vimos aqui, então, essa promessa, e pense nessa noite, você já pensou nisso, se Deus não estiver por nós? Se a presença de Deus não está na sua vida? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, você tem que refletir nessa noite sobre isso. Isso nós vimos acontecer com Saul. Saul, ele pecou, a presença de Deus saiu dele, o Espírito Santo não estava mais com ele, e ele não se desesperou para voltar para Deus, ele não se desesperou para se corrigir, ele não estava ali verdadeiramente desviado da presença do Senhor. E a gente viu o fim trágico de Saul. Diferentemente de Davi, como a gente leu no Salmo 51, verso 11, quando Davi peca, quando Davi erra, ele busca ali a presença do Senhor, e ele se desespera quando ele é confrontado pelo profeta Natã. E ali no verso 11 do Salmo 51, ele fala, não afaste de mim o teu Espírito Santo. E isso é o clamor de cada um de nós, quando erra, buscar a presença do Senhor. Não se afaste de mim, Senhor. É isso que deve ser a postura do salvo. É isso que deve ser a postura daquele que foi verdadeiramente transformado pela presença do Senhor. E aí a gente, nessa noite, nós estamos aqui adorando a um Deus que é verdadeiro. Como falei, desde o início, Ele está presente aqui. E aí você me pergunta, como é que você sabe que Jesus está presente aqui? Porque eu creio nas promessas dEle, na palavra dEle. Porque eu creio que Ele não pecou, que Ele nunca mentiu. E se eu creio nisso, a sua palavra, podemos ver lá em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20, que diz assim, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Deus está presente. Aqui tem mais que 2, aqui tem mais que 3. Aqui tem um povo reunido para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E Deus, Ele está presente. Mateus 28, verso 20, também é a palavra do Senhor Jesus, e nisso eu creio. Na parte B do versículo diz assim, ó, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus, Ele está conosco, a presença de Deus, Ele está aqui nessa noite falando aos nossos corações. Ainda em Mateus agora 11, verso 28, Mateus 11, 28, a gente viu lá Deus falando com Moisés, que é a presença dEle que nos dá descanso. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É a presença do Senhor Jesus na nossa vida que vai nos dar o descanso. Aqui é a confirmação que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado e que Ele pode dar descanso a mim e a você, desde que a gente queira obedecer, desde que a gente queira andar no caminho dEle, desde que a gente não queira só as bênçãos, desde que a gente não queira só as promessas, desde que a gente não queira só as vitórias que Ele pode dar, mas que a gente queira a presença dEle. Isso é mais importante do que as vitórias, do que as bênçãos que Ele pode proporcionar. E nós ficamos, então, nessa noite, clamando pela presença do Senhor, assim como fez Moisés. Nessa noite, nós vimos ali que Moisés, Davi, eles entendiam sobre isso, e eles clamavam ao Senhor, pedindo a mudança espiritual, pedindo a presença de Deus, a fortificação, para seguir em frente. E que a gente precisa, nessa noite, entender que é a presença de Deus que pode fazer com que a nossa vida mude. É a presença de Deus que pode transformar o nosso ser, o nosso entendimento. É o Espírito Santo, quando a gente é purificado pelo sangue de Jesus, é o Espírito Santo que passa a habitar em nós. É a presença de Deus em nós que faz com que a gente possa entender e buscar a santificação e buscar a verdade. Deus, Ele quer ser o seu Deus. Talvez você veio aqui nessa noite e diz, eu vim nessa noite porque o meu tio, a minha tia, o meu vizinho, o meu amigo, ele veio para que eu conheça o Deus dele. Talvez você nessa noite diz, estou vindo à igreja porque estou conhecendo o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Talvez você diga, eu estou vindo na igreja porque é o Deus da minha avó. Mas essa é uma noite em que o Senhor Jesus,
Ele quer entrar no seu coração e a presença dele na sua vida, você dizer, Ele é o meu Deus. Essa é uma noite para você dizer, não é só o Deus da minha mãe, não é só o Deus do meu pai, mas é o meu Senhor e o meu Deus. Que você possa entender que a presença dele é que supre todas as nossas necessidades. O povo estava caminhando ali para Canaã, e nós estamos caminhando para Canaã celestial. E nós só iremos para Canaã celestial se nós estivermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós só iremos entrar ali nas mansões celestiais se Jesus Cristo for verdadeiramente nosso Senhor, se Jesus Cristo estiver dentro do nosso coração e fizer a mudança da nossa vida. Talvez você esteja passando um momento onde, assim como aconteceu com Pedro, Satanás pode ter até pedido para te peneirar. Talvez você esteja passando por um momento que Satanás, as forças do mal estão atacando sua vida. Não sei em que área, mas você sabe. Mas é a presença de Deus que vai fazer com que esse ataque do inimigo caia por terra. Porque a presença de Deus, quando o inimigo estiver lutando contra você, o Senhor vai dizer, Ele está na minha presença, ela está na minha presença. Então a força do mal não vai vencer. Que você possa ter a presença de Deus na sua vida. Lá em Romanos 8:23, diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Mas também lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que todo aquele que confessar os seus pecados, Ele é verdadeiro e justo para nos purificar os pecados. Então que você tenha certeza, seja qual for o seu erro, seja qual for o seu pecado, o Senhor Jesus, Ele tem perdão para te dar e para te oferecer, para que você possa chegar na Canaã celestial, na terra prometida, nas mansões celestiais. Então se você estiver na presença de Deus, você vai passar a dizer não ao pecado. Qual é a sua escolha? Qual é talvez o seu bezerro? Que você possa derrubar esses bezerros que estão fazendo com que você peque. Qual é o seu bezerro que está sendo mais importante do que Deus, que cai por terra nessa noite? Qual é o seu bezerro que está atrapalhando a sua comunhão com Deus e tirou a presença de Deus da sua vida? Que essa noite caia por terra qualquer bezerro, qualquer pecado, qualquer coisa que está te afastando da presença de Deus. Que Jesus ele possa entrar na sua vida verdadeiramente, destruir todos os bezerros, destruir todos os falsos deuses, tirar a força do pecado da sua vida e que você seja verdadeiramente uma nova criatura. Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos dias, tenha certeza disso. Ele está voltando. Ele fez muitas promessas e uma dessas promessas está para se cumprir, que é a sua volta. E você possa entender isso nessa noite e querer ir para Canaã celestial, para estar 100% da eternidade ao lado do Senhor. E que você possa entender justamente isso, que é em Jesus que nós conseguimos esse passaporte. Que Jesus possa mudar a sua vida já nesse mundo e garantir o passaporte para Canaã celestial. Que você possa ser uma noite para desejar mais do que tudo a presença de Deus, entendendo justamente o plano da salvação, como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que você possa então querer a eternidade ao longo do Pai. Como é que você quer ir para os céus, uma eternidade ao longo dos Pai, uma eternidade ao lado de Deus? Se nesse mundo você não tem tempo para Deus, se nesse mundo você não quer a presença de Deus, como é que quer passar uma eternidade ao lado de Deus? Eu, nessa noite, convido você a fazer a decisão que vai ser a melhor decisão da sua vida e que você possa sentir a transformação já nessa vida, a transformação de vida que o Senhor pode te dar no momento que a presença dele passar a estar verdadeiramente com você. Amém?